Todo mundo já ouviu falar de mudanças climáticas e provavelmente vocês já ouviram falar do aquecimento do planeta, né? Tem uma discussão sobre o próprio termo, tem gente que não gosta do termo mudança climática ou não gosta do termo aquecimento global. De todo modo, nesse vídeo a gente vai tentar desmistificar um pouco por que esses termos não são um problema. De toda forma, a gente precisa interpretar o que está acontecendo. Então, esse aqui é o site da NASA para divulgar informações sobre as mudanças climáticas. Ó. É esse climate.nasa.gov. E você pode ver diversos dados aqui sobre concentração de carbono na atmosfera, monóxido de carbono, nível dos oceanos, etc. Mas não é tão simples entender por que essas coisas são importantes para o clima do planeta. Frequentemente você vai ouvir alguém falar que o planeta naturalmente tem mudanças no clima, né? E é isso que eu vou tentar explicar com algum detalhe, fazendo a melhor revisão bibliográfica que eu posso fazer sobre esse assunto. Então, como que a gente descobriu isso? Quem inventou essa teoria, né? E essa história começa com o Fourier. O Fourier viveu no começo do século XIX, fez a maior parte do trabalho dele no século XIX, né? Nasceu no século XVIII. Se você quiser, desse lado esquerdo da tela, eu vou deixar as biografias dos autores que eu vou citando, e do lado direito o trabalho dele que eu estou referenciando. Se você quiser consultar mais alguma informação, é essa a lógica que eu vou tentar usar. Então eu começo com o Fourier, ainda que outras pessoas possam ter dado alguma contribuição importante antes dele, porque o Fourier fez esse trabalho aqui, ó. Esse sobre a temperatura do globo terrestre e do espaço planetário. Claro que quando a gente volta para documentos antigos como esse aqui, né, tem praticamente 200 anos, começam a aparecer termos que a gente não está acostumado a ouvir, né? Então é claro que algumas palavras caíram em desuso com o tempo. Eu vou tentar fazer algumas traduções às vezes aqui e posso não ser totalmente correto na tradução, mas não vai perder o sentido do que eu estou tentando explicar. Então Fourier ele é famoso como matemático por algumas contribuições que a gente usa na matemática para descrever sistemas que têm um período, que oscilam, vamos dizer assim. E o Fourier começou a estudar diversos sistemas físicos usando as suas expressões para descrever sistemas oscilatórios. E a temperatura do planeta é uma coisa interessante para ser estudada por isso, porque todo dia faz sol e toda noite o planeta esfria um pouco. Então acho que nesse contexto o Fourier se interessou pelo problema. Então ele começa o seu texto citando que a Terra é aquecida pelos raios solares e que a temperatura do espaço fora da Terra deve ser bastante baixa e que a Terra conserva algum calor dentro dela, o que ele usa como evidência, que ele cita o fato de que a cada 30 ou 40 metros que você cava, a temperatura tende a aumentar em 1 grau, a temperatura do solo. E nesse contexto, o Fourier estima que a temperatura do espaço fora da Terra deve ser muito mais fria que a temperatura nos locais mais frios do planeta Terra. E aí o Fourier já lança a pedra de que alguma coisa deve reter o calor do Sol para evitar que a temperatura da Terra caia muito durante a noite e oscile muito. E por isso esse trabalho aqui, de certa forma, a primeira vez que se formaliza o que a gente chama de efeito estufa, né? Em inglês, o Greenhouse Effect. Está aqui para quem quiser consultar mais algum detalhe. Algum tempo depois
quem contribuiu bastante para essas teorias foi o Tyndall, com esse trabalho aqui. Então o Tyndall escreveu um trabalho sobre a radiação através da atmosfera terrestre em 1863. E nesse trabalho ele cita algumas coisas, alguns fundamentos importantes que eu vou rapidamente mencionar aqui. Então ele fala que, por exemplo, é bem conhecida que a atmosfera é composta predominantemente por oxigênio e nitrogênio. E ele fez experimentos sobre a absorção de luz, de calor, por diferentes gases. Nessa época aqui a gente mal tinha definição clara do que é calor e não tinha uma teoria eletromagnética consolidada do jeito que a gente tem hoje para entender como que um corpo produz, emite radiação, emite luz. Mas mesmo assim ele fez algumas afirmações bastante precisas. Uma delas, que eu marquei aqui, é que olhando para átomos simples, naquela época não era claro ainda o que era átomo, o que era molécula, né? Para cada 200 partículas aí de oxigênio e nitrogênio, tem aproximadamente uma de vapor de água no ar. E ele mediu que essa única molécula de água, de vapor de água, era mais potente do que todo o oxigênio e nitrogênio em absorver calor. Então ele pega 80 vezes 200 e conclui que a água era 16.000 vezes mais potente em produzir calor na atmosfera do que o oxigênio e nitrogênio. Então esse trabalho é importante porque ele levanta, talvez pela primeira vez, explicitamente, quem seria o causador desse efeito que o Fourier previu lá atrás, né? Quem produziria efeito estufa? Então ele apontou que a água era um desses principais fatores. Algum tempo depois, foi a vez do Langley, que ele fez um trabalho em que esse aqui pelo menos, em que ele fala pouco da Terra. O trabalho é sobre a temperatura do Sol. Mas nesse trabalho, ele discute qual deveria ser a temperatura do Sol, né? Ele cita os vários pesquisadores que já tinham estudado isso naquela época, que tentaram medir de alguma forma qual seria a temperatura do Sol, se o Sol é uma bola de fogo, qual a temperatura desse fogo. E ele também fala aqui da quantidade de calorias por centímetro por minuto que o Sol mandava para a Terra. Então eles mediam isso medindo temperatura mesmo. Tentava preparar algum tipo de amostra que você ia colocar no Sol, você conhecia as propriedades térmicas dela e ela esquentava. Então você sabia quanto de energia ela absorveu do Sol em uma dada quantidade de tempo. E essas estimativas eram bem ruins na época, estavam bem longe do que a gente tem hoje e basicamente a gente não conhecia nem mesmo qual é a natureza da luz, né? A gente tinha uma série de dúvidas ainda sobre como a luz transporta energia, ou mesmo como a luz é emitida, né? Como que você tem energia que sai da matéria e se transforma nessa coisa que hoje a gente sabe que é uma onda eletromagnética. Então esse trabalho é bastante importante, mas ele não faz uma menção explícita sobre a Terra. Mas daqui a pouco vai ficar mais claro por que eu coloquei ele aqui. Aí em 1897 foi a vez do Arrhenius. E o Arrhenius fez uma contribuição direta daí para esse assunto, e foi a primeira vez que alguém atacou o problema do ácido carbônico. Então, algumas décadas antes, o Langley tinha colocado a água como um produtor de efeito estufa, e aí o Arrhenius percebeu que o ácido carbônico no ar
que é o nome que ele dava para o gás carbônico, também teria algum papel relevante nisso. Aí eu vou citar uma outra frase que eu marquei aqui no texto dele, né? Então ele diz que de pesquisas geológicas ficou bem estabelecido já que no período terciário, um período bastante antigo, existia vegetação e vida animal nos climas temperados do próprio Ártico que só são explicáveis se a temperatura fosse muito maior do que a temperatura de hoje. Hoje o que a gente sabe é que essa referência que ele está fazendo é um período em que você encontrava florestas tropicais no Canadá, por exemplo. Então o clima era muito diferente nessas regiões. Uma das coisas que o pessoal da geologia estudava, que servia de dado para isso aqui, era gelo, neve em montanhas. Então eles mediam em que altura, para cada latitude e longitude no planeta, né? Para cada latitude, na verdade, qual a altura em que você encontra neve hoje. E aí se você sobe a montanha e mede qual a altura de neve que você tem nessas partes mais altas, você tem uma informação sobre quando nevou nessa região, né? Quero dizer, se no alto da montanha tem mais neve, então em algum momento nevava lá em cima e não nevava mais para baixo na montanha. Então quando você analisa isso para diversas montanhas no planeta, com as coordenadas geográficas dela, né, latitude e longitude, mede a altitude da montanha e bota isso no mapa, você percebe que montanhas muito distantes, mas que estão à mesma distância do Equador, quero dizer, uma que está na América do Sul e uma que está na Ásia, por exemplo, elas derreteram mais ou menos na mesma época e congelaram mais ou menos na mesma época. Então isso era um indício de que havia um ciclo climático que mudava o clima do planeta inteiro mais ou menos da mesma maneira, né? Com a mesma intensidade, vamos dizer assim. Então, o Arrhenius cita aqui diversos desses trabalhos, citando os autores e os locais onde fizeram esses estudos com gelo de montanha, e a conclusão que eles chegam com esses dados é de que há cerca de 7 ou 10 mil anos atrás houve um período em que havia mais gelo no planeta todo. Então havia muito mais gelo do que a gente consegue observar hoje. Então o planeta devia ser mais frio e aí eles estimavam que essa temperatura deveria ter sido 4 ou 5 graus a menos do que se media na época. Então um outro fato que eu acho importante notar, que aí ele discute qual poderia ser a relação do ácido carbônico com isso, do gás carbônico, e ele escreve isso aqui, ó, que um cálculo simples, mas que ele não mostrou, eu precisaria estudar um pouco mais o artigo para conseguir reproduzir esse cálculo talvez, é que a temperatura nas regiões do Ártico deveriam subir por 8 ou 9 graus se a concentração de gás carbônico na atmosfera aumentasse de 2,5 a 3 vezes. E essa previsão é razoavelmente compatível com os dados que a gente tem hoje. Da mesma maneira, se você diminuísse pela metade a concentração de gás carbônico na atmosfera, isso deveria reduzir a temperatura do planeta em 4 ou 5 graus. Então, o Arrhenius levanta com isso a hipótese de que além dos ciclos induzidos pela órbita da Terra, haveria essa componente do gás carbônico, assim como já havia da água, e que a mistura disso tudo é que ia fazer
o clima do planeta ter as características que ele possui, né? E aí ele levanta na época o seguinte, que a gente estava começando a colocar muito carbono na atmosfera, de um jeito que não acontecia há muito tempo. Então o que ele escreveu foi que a produção mundial de carvão na época, né, carvão mineral, em números arredondados, era de 500 milhões de toneladas por ano. Ou então, 1 tonelada por quilômetro quadrado da superfície da Terra. Então, transformando esse carvão que é queimado em gás carbônico, essa quantidade corresponderia a aproximadamente 1 milésimo do carbono que estava na atmosfera. Então ele fala que isso seria o equivalente a uma camada de limestone, que é um tipo de pedra que tem muito carbono, com essa espessura aqui cobrindo todo o planeta. Então o que ele levanta com isso é que a gente colocando carbono na atmosfera poderia estar alterando o clima, colocando ele fora do que seria talvez um eixo natural para o clima do planeta. A conclusão do Arrhenius era de que essa quantidade de carbono que a gente estava colocando na atmosfera queimando carvão era mais ou menos da mesma ordem de grandeza da capacidade do planeta de retirar carbono da atmosfera, formando essas rochas que são as limestones, que ele chama, que são rochas que vão conter muito carbono. Então, para seguir com a construção dessa teoria, foi fundamental um trabalho do Planck, que, na verdade, está aqui. Eu não tenho o trabalho original, esse aqui é uma versão em inglês, né? Então, o que o Planck fez foi melhorar o nosso entendimento de como a radiação é emitida por um corpo. Então, todo objeto que está aquecido, a gente percebe que ele emite calor. Quando você tem uma brasa de lenha, você coloca a mão perto dela, e mesmo que não tenha ar vindo, né, não tenha vento quente vindo na sua mão, você sente calor. Então, aquilo é radiação, aquilo é luz. E o que o Planck fez foi chegar numa expressão para você calcular qual é a radiação que vai ser emitida, qual a intensidade, qual a cor dela, em função da temperatura do corpo que está emitindo, que é o que a gente chama de radiação de corpo negro. Então eu vou mostrar um gráfico aqui rapidamente para ilustrar a ideia. Então nesse gráfico, a gente tem em preto o que a fórmula de Planck prevê para um corpo a 5.700 graus de temperatura em graus Kelvin. E esse ASTM G173 é o espectro do Sol como medido no alto da nossa atmosfera pelo Laboratório Nacional de Energia Renovável dos Estados Unidos. Então essa expressão do Planck, de certa forma não, a gente usa ela para saber qual é a temperatura do Sol, inclusive. Então quer dizer que da superfície do Sol sai esse espectro, esse arco-íris que está representado pela curva em preto aqui. Na horizontal a gente tem o comprimento de onda da luz. E na vertical a gente tem quantos watts por metro quadrado por cada nanômetro. Então vamos pensar em um intervalo de 1 nanômetro como uma cor aqui. Então o Sol emite uma potência que é mais intensa na região de 0,5 micron de comprimento de onda, que é o azul-verde. Só que não chega toda essa luz aqui, porque a luz que sai da superfície do Sol vai atravessar a atmosfera do Sol. Então ela atravessa a atmosfera, diversos gases lá e vão absorver dessa radiação do mesmo jeito que esses pesquisadores que eu citei
estavam concluindo que aqui na Terra o carbono, o vapor de água e outros gases poderiam absorver uma parte do calor que a Terra deveria estar perdendo para o espaço. Então a conclusão que se chega quando você coloca isso aqui tudo na conta é que essa curva em azul ela é menor do que a preta porque essa diferença ficou na atmosfera de algum lugar. Seja na do Sol ou na da Terra, se essa luz já atravessou a Terra, né? A atmosfera da Terra. Então, quando a gente volta para os trabalhos aqui do Fourier, aí já dá para dar uma explicação um pouco mais interessante. Então, não é apenas que o Fourier previu que ia esfriar muito à noite. Quando ele fala do efeito estufa, a conclusão dele é que, na média, a temperatura do planeta ia cair muito e, na média, ia ficar muito baixa se não tivesse nada prendendo o calor na nossa atmosfera. Porque a Terra aquecida perderia muito calor para o espaço. E se perdesse calor demais, ela estaria esfriando mais. A questão é que nessa época ninguém sabia calcular como que a Terra emitia calor, e é por isso que o trabalho do Planck, tá aí ele de novo, foi fundamental, né? Então o Planck consolidou o nosso entendimento do calor. E aí depois do Planck foi a vez do Milankovitch. O Milankovitch, que é um sérvio, foi um sérvio, que fez seu doutorado lá nos anos 20. Eu não achei o trabalho original dele aqui, pelo menos não no idioma que eu conseguisse ler, mas eu coloquei aqui alguma referência para um trabalho dele, por exemplo, de 76, que conta boa parte da história para quem estiver interessado em ver uma fonte original. Mas a ideia do Milankovitch foi a seguinte: por várias evidências geológicas, não só aquela que eu citei dos estudos com a neve nas montanhas, o pessoal percebia que haviam ciclos no clima da Terra. E o pessoal tinha já percebido que uma parte desses ciclos era explicada pelas órbitas, pela órbita do planeta em torno do Sol, que ela mudava um pouco com o tempo, né? Uma escala de tempo grande, de dezenas de milhares de anos, pelo menos. E aí o que o Milankovitch tentou fazer foi incluir nessas contas da órbita da Terra o que ele imaginava que poderia acontecer, que era Júpiter e Saturno, por serem muito grandes, terem um efeito em alterar a órbita da Terra, que, até onde eu sei, ninguém tinha calculado isso antes do Milankovitch. Então o Milankovitch fez as contas e aí a conclusão é que a órbita da Terra, a grosso modo, né, tentando resumir bastante a história, teria ciclos, pelo menos 3, bastante importantes. Um que seria isso que a gente chama de a obliquidade da órbita. Então esse ângulo de inclinação que ela faz com o seu eixo iria mudar com intervalos de 41 mil anos. Esse ângulo ia variar entre 22,1 e 24,5. Um outro período viria da precessão, que, para quem não estudou o movimento angular ainda, o melhor exemplo, talvez, para imaginar o que é isso aqui, é aquele efeito que você vê num peão, brinquedo de criança, quando você joga ele e ele vai circulando por um tempo de pé e ele começa a girar, a fazer isso que a gente chama de uma precessão. Então ele vai deitando, né? Então a Terra tem um pouco de um movimento parecido com esse também, que deveria acontecer com ciclos de 25 mil anos.
E aí o terceiro período, que foi esse mais especificamente que o Milankovitch introduziu, era o causado por Júpiter e Saturno. Então as posições relativas de Júpiter e Saturno, a cada 100 mil anos fariam a Terra sair dessa elipse que está deitada aqui meio na horizontal até essa aqui em movimento na figura, né? Então esse movimento continuaria e a cada 100 mil anos, mais ou menos, a órbita da Terra estaria na mesma posição de volta. Parece isso que seria meio... você pensar como um bambolê representando essa trajetória, seria mais ou menos aquele movimento que você vê em torno de um bambolê, quando uma pessoa está brincando com ele, né? Então esses trabalhos foram concluídos lá nos anos 20 e 30 e ficaram relativamente esquecidos por um tempo. Não esquecidos porque as pessoas não sabiam onde estava no texto, mas porque não batia, alguns dados não batiam com a previsão que o Milankovitch fazia. Aí arqueólogos, né, paleontólogos, geólogos, estudando diversas coisas, né, desde animais, fósseis encontrados em algum lugar, quanto plantas ou mesmo análise de solo, do fundo dos oceanos, enfim, diversos tipos de medidas diferentes, começaram a ver que havia esses ciclos que o Milankovitch previa. Nesse trabalho aqui especificamente, os autores encontram dados que comprovam, de uma maneira razoavelmente precisa, esses dois ciclos aqui, considerando uma escala de tempo de 500 mil anos. Então quer dizer que havia mesmo essas duas componentes no clima da Terra. Era possível medir isso. Porém, depois desse trabalho de 76, diversos autores começaram a estudar o assunto. Aqui tem mais uma espécie de um review que fala bastante detalhes sobre essa história. E o que o pessoal acabou concluindo foi que a incógnita ainda era esse terceiro período. Porque quando olhavam para esses dados do clima do planeta no passado, eles percebiam que havia um ciclo de 100 mil anos, mas ele não começava e terminava quando o Milankovitch previa. Então alguns autores começaram a chamar isso de um modelo linear de Milankovitch, porque o Milankovitch ele não estudou o clima, ele estudou a órbita. Então o que o John Wimber fez com esse trabalho de 76 que está aqui e este outro trabalho de 93 foi explorar com detalhe o trabalho do Milankovitch e entender por que esse ciclo de 100 mil anos tinha uma diferença. Então ele está falando aqui no texto que essa versão linear em que a órbita da Terra produz diretamente a mudança no clima, instantaneamente, vamos dizer assim, a mudança no clima, explicava os dois primeiros períodos, mas não explicava o período mais longo, que é o de 100 mil anos. E aí, na verdade, o que ele descobriu, e é isso que foi publicado só em 93, é que essa fase de 100 mil anos vinha atrasada em cerca de 15 mil anos. E a explicação que ele propõe é um modelo que considera um bloco de gelo gigante no hemisfério norte. E ele seria uma fonte de inércia, né? Então, quer dizer, a Terra começou a esquentar porque começou a vir mais luz do Sol. Só que antes da temperatura começar a aumentar, primeiro tem que derreter esse bloco gigante de gelo. E essa é a explicação que consolidou o modelo de Milankovitch, e hoje a gente sabe que é isso mesmo que está acontecendo.
Então vamos voltar lá para o site da NASA, onde eu comecei essa discussão, para mostrar alguns exemplos mais detalhados do que a gente sabe hoje. Então, o que causa as mudanças climáticas? Existem diversos fatores, existem ciclos naturais do clima, mas esses ciclos naturais levam dezenas de milhares de anos para aparecer. E o efeito estufa é fundamental para a gente explicar qual é a temperatura do planeta. E o que a gente está chamando de mudanças climáticas, ou de aquecimento global, como você quiser, é o fato de que estamos colocando na atmosfera vários gases, sobretudo esses três aqui, mas como o metano tende a reagir com alguma coisa na atmosfera e acabar virando CO2 também em algum momento, a gente costuma falar simplesmente de carbono. Então, quando aparece um indicador de que a concentração de carbono na atmosfera é tanto, em geral, esse indicador vai estar se referindo ao CO2 e ao efeito que o metano produz no clima, como se os dois fossem o mesmo gás, né? A gente faz isso para simplificar essa medida. Mas o que conta é o carbono que a gente está tirando dos combustíveis fósseis e colocando na atmosfera, grosso modo. E além desses gases que a gente coloca, a água também produz efeito estufa. Mas a diferença é que o carbono que a gente coloca, ele não estava na atmosfera por muitos milhões de anos. E é por isso que o clima do planeta está mudando de uma maneira muito rápida quando você considera escalas geológicas. Então, olhando para as concentrações de carbono, nesse gráfico aqui tem, desde 2005, a média anual está crescendo sem parar, linearmente. E se você mede quanto de carbono tem na atmosfera, utilizando a concentração de carbono e o volume da atmosfera, você chega mais ou menos no mesmo valor que deveria chegar se você considera que a gente está queimando um monte de combustível fóssil. Então todas as toneladas de carbono que a gente está emitindo estão indo parar na atmosfera e no oceano do nosso planeta. O solo também absorve um pouco, o planeta tende a absorver dióxido de carbono, mas a gente está colocando ele na atmosfera a uma taxa muito mais alta do que poderia colocar. Junto com isso, a temperatura está aumentando. Nesse gráfico aqui, eles plotam o que chamam de anomalia da temperatura. Então, é a variação da temperatura comparada com o período pré-industrial, né? Então, zero seria o período anterior à Revolução Industrial, quando a gente não queimava combustíveis fósseis. Então, essa temperatura média está aumentando. Junto com isso, vem o fato de que a quantidade de gelo em setembro, no fim do verão, no Ártico, vem diminuindo. Então, aqui em milhões de quilômetros quadrados, né? Se você voltar lá para 1980, você tinha quase 8 milhões de quilômetros quadrados, é praticamente a área do Brasil em gelo no Polo Norte. E esse valor caiu para quase metade, né? 4,3%, caiu, sei lá, 40%. Junto com isso, várias calotas de gelo no planeta estão derretendo. Então, uma que você pode utilizar como referência é a perda de gelo no continente Antártico, né? Antártico. Então, comparando com 2002, a gente perdeu quase 3.000 gigatoneladas de gelo que estavam lá só na Antártida, né?
Aí aqui também tem quanto está perdendo na Groenlândia. E se você procurar aí para baixo vai ter mais dados. Então, uma das consequências talvez mais fáceis de medir é o nível dos oceanos. Então, nos últimos 30 anos a NASA tem medido isso com alguma precisão. Desde 93 tem instrumentos exclusivos para isso. E a gente sabe que o nível dos oceanos aumentou quase 100 milímetros, né? Então quase 10 centímetros nesse período. Dizendo de outra maneira, a cada 3 anos o nível médio dos oceanos aumenta 1 centímetro. E esse aumento aqui segue contínuo. E os melhores modelos que a gente tem hoje prevêem que tem uma relação mesmo entre a concentração de carbono na atmosfera e o nível dos oceanos. Então você começa a esquentar a atmosfera, você também começa a aumentar a concentração de CO2 nos oceanos, os oceanos também começam a absorver mais calor, então a água expande, cerca de metade desse aumento que a gente observou nas últimas 3 décadas é por causa da água do mar expandindo, e mais uma outra, a outra parte restante, que é devido à água que derreteu nessas calotas de gelo, né? Então, se você voltar aqui para esse mapa, né? Então tem algumas coisas que eu queria colocar para fechar essa discussão. Uma é que a concentração de carbono na atmosfera está aumentando, que é o que a gente está vendo nesse gráfico aqui. Então a gente está nesse patamar das 400 e alguma coisa, mas a concentração de carbono não é constante, porque existem invernos e verões, então tem estações em que as plantas, sobretudo no hemisfério norte, porque lá tem mais área de terra, vão retirar muito carbono da atmosfera. No outono elas vão liberar muito carbono na atmosfera de volta. Então esse valor aqui é sempre um valor médio, né? E em algumas regiões você vai ter valores um pouco mais baixos. Monóxido de carbono também tem aumentado, e aí tem uma relação um pouco diferente, já que você vai ver muito monóxido em regiões, sobretudo que são muito povoadas, né? Me perdi no mapa aqui onde eu estou. Cadê os Estados Unidos? Aqui. Então, o nível dos oceanos... antes disso, vamos falar disto aqui. Ozônio, vapor de água. Então, o vapor de água... Então, tem regiões mais úmidas, como a Amazônia, que está aqui, regiões menos úmidas. Então, a concentração desses gases, na média, vai fazendo o planeta reter mais calor do que ele fazia no passado. E isso tudo contribui, por exemplo, para o aumento no nível dos oceanos, ou causa diretamente, né, o aumento do nível dos oceanos. Mas é importante entender que mesmo o aumento do nível dos oceanos em um local não significa que ele vai aumentar em todos. Esse mapa aqui é um mapa de cor, onde mostra em branco está aumento do nível dos oceanos, e em violeta está diminuição do nível dos oceanos. Então tem regiões em que o nível dos oceanos está aumentando, por exemplo, essa parte do Oceano Atlântico aqui. Algumas regiões, como aqui no sul da América do Sul, aqui é para baixo na Argentina, né? Aqui deve ser o Rio da Prata. Aumentou bem mais do que a média. E em outras regiões, vamos ver se tem alguma... Por exemplo, aqui em cima mesmo, na entrada do Golfo do México, aqui, você tem regiões em que o nível diminuiu. Então, dizer que o nível médio dos oceanos vai aumentar significa que em muitos locais ele pode aumentar muito e ele também pode diminuir, já que existem diversos fatores, incluindo a distribuição
de massa do próprio planeta, de massa continental, quero dizer, que vão alterar o nível dos oceanos. E por isso é tão difícil medir algumas dessas coisas. De toda forma, essa revisão que eu contei e diversas evidências, como algumas que você pode ver no site da NASA, mostram que o clima do planeta está mudando e numa escala de tempo extremamente curta para padrões históricos do planeta, geológicos do planeta, se quiser pensar assim. Então, os ciclos de Milankovitch, os ciclos naturais, deveriam produzir efeitos mensuráveis em escalas de tempo de muitos milhares de anos. E o que está acontecendo agora com o nosso planeta é que a gente tem mudanças que a gente consegue verificar ano após ano, né? Enfim, e isso pode ter consequências muito difíceis de dizer, de calcular, de estimar quanto que isso vai custar, mas devem aumentar a quantidade de eventos extremos, tanto de seca quanto de chuva muito forte. Porque basicamente se a atmosfera tem uma capacidade maior de absorver umidade, então pode ter mais água na atmosfera. E quando isso encontrar uma frente fria, pode ou vai ter mais água para cair de uma vez só, né? Então o clima do planeta está mudando e a gente está experimentando uma coisa não vista por muitos milhões de anos na história do nosso planeta.